Olá, pescador esportivo, aqui é o Gilson Pasternak, sou dono do site naclinho.com e um dos assuntos importantes dentro da pescaria é a pressão atmosférica. Muita gente tem dúvidas de como tratar esse assunto, como fazer as medições e tal, mas é um item simples, né? Apenas tem que tomar alguns cuidados, tá? Então eu vou passar para vocês a minha experiência utilizando a pressão atmosférica, principalmente pescando robalo no mangue, tá? E aí eu fiz esse trabalho aqui para apresentar para vocês, tá ok? Então a pressão atmosférica na pescaria é um conceito do que é pressão atmosférica, né? Eu não sou meteorologista, eu sou um pescador, tá? Minha formação eu sou engenheiro, mas eu não sou meteorologista. Então, a pressão atmosférica é a força exercida pelo peso do ar sobre uma determinada superfície em razão da influência da gravidade da Terra. Ou seja, é o ar em cima de nós, na verdade. Outro conceito importante é a maré da pressão atmosférica. Ou seja, assim como existe uma maré do mar, do oceano, existe uma maré de pressão atmosférica. Então, é uma variação de valores de pressão atmosférica durante um período de tempo em um mesmo local. Esse mesmo local eu coloquei porque você pode variar, depende de se você está no mar, a pressão atmosférica é uma, se você subir a serra, a pressão atmosférica é outra. Tá? Então eu coloquei esse conceito aqui porque nós vamos usar bastante esse conceito de maré da pressão atmosférica. Então vamos lá. As unidades de medida da pressão atmosférica é utilizada a polegada ou milímetro de mercúrio, quilopascal, atmosfera, ATM, o milibar, né, milibares na verdade, e o hectopascal. O que mais nós vamos usar é milibar. O hectopascal tem muitos instrumentos que usam isso aqui, mas um milibar é igual a um hectopascal, então não tem problema nenhum de você utilizar um ou outro, tá? Então, na pescaria nós vamos utilizar o milibar e nesse trabalho também. Pressão atmosférica. Coloquei um exemplo aqui de como que é a variação da maré da pressão atmosférica. Então, eu coloquei uma referência como exemplo, 1010 milibares, tá? E a gente sabe das teorias que a 4 horas da manhã ela está mais baixa, tá? Então, a 4 horas da manhã e às 16 horas são as pressões mais baixas. E às 10 horas da manhã e às 22 são as pressões que são mais altas. Então ela varia durante o dia, tá? O que a gente acha uma coisa normal, né? Uma coisa estável? É mais ou menos a variação entre a mínima e a máxima de 2 milibares, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui de 2 milibares. Nem sempre isso é tão acadêmico, tão bonitinho assim, tá? Então, mais a referência para a gente ter um conceito do que é uma pressão estável, tá? Daí coloquei um outro exemplo de 1013,25, que é a pressão a nível do mar, tá? E também com a variação aí de 2 milibares entre a máxima e a mínima, sendo novamente 4 horas da manhã mais baixa e 10 horas da manhã mais alta, 16 horas mais baixa e 22 mais alta. Então, quando você encontra essa variação durante o dia, a gente diz que ela é uma pressão estável, tá? Agora, isso aqui é muito bacana, mas como é que é na prática? É esse gráfico aqui, coisa linda. Então, eu peguei isso aqui do Windiguru, tá? Então eu peguei aqui de sexta-feira do dia 31 às 15 horas, então estava 1011, 1012 e vai embora. E até o dia, até segunda-feira agora, né? Então, no dia 10 aqui. Então, eu peguei lá do Indiguru, coloquei numa forma gráfica para a gente enxergar melhor isso aqui. Então, vamos considerar o que é uma coisa estável, tá? Então, por exemplo, aqui sábado, 6 horas da manhã, eu peguei uma pressão atmosférica de 1014 milibares. Às 9 horas estava 1015. Ao meio-dia estava 1015. Às 15 horas estava 1013, porque ela vai baixar, né? À tarde ela vai baixar.
Então essa diferença de 1 milibar, 2 milibares, a gente considera ela estável. O que é uma estável, né? Estável é o seguinte, o peixe está gostando disso. O peixe normalmente ele não gosta de pressões que variam, tanto para baixo como para cima, tá? Ele gosta de uma pressão estável, tá? Eu considero um pouquinho mais, ao invés de 2 milibares da máxima para a mínima, eu considero uns 3 milibares, tá? Vamos ver um exemplo aqui de domingo, às 6 horas da manhã estava 1013, depois às 9 horas 1014, aí foi baixando, ao meio-dia 1012, e aí à tarde foi para 1009, e a final da tarde foi para 1010. Então aqui ela deu uma decrescida bacana, tá? Então a gente considera que ela está estável. O que muda isso na pescaria, né? Muda na pescaria, sim, é a forma que você vai pescar, né? Você sempre vai pescar. Então, o que vai acontecer nesses casos aqui? Pode ser que o peixe ele fique um pouco mais manhoso, ele coma menos, tá? Ele vai mais profundo, ele vai se proteger um pouquinho, né? Pode acontecer de uma frente fria entrando aqui, pode, tá? Mas não tem uma precisão em cima disso aqui. Depois, nos outros dias, você vê que a pressão sobe, ó. Sobe, vai, sobe, sobe, sobe. Ela é super instável, né? Então tem um dia aqui que é estável, instável, aqui é totalmente instável. E aqui eu coloquei mais um exemplo de instabilidade, né? Então começar aqui dia 7 de setembro agora no feriado, né? 1022, 1023, 1020, 1018 e depois 1018. Quer dizer, ela é instável. Ela para o nosso conceito, né, ela devia cair para 1020, ficaria aqui. Então a pescaria das 6 da manhã até o meio-dia, ela fica estável, né? Depois ela fica instável. Então isso aqui que é um conceito de estabilidade e instabilidade. Tá? Então, ao longo dos anos, a gente pescando, a gente tendo algum estudo antecipado do dia da pescaria, e mesmo no barco tendo um reloginho aí para você verificar a pressão atmosférica, você verifica que a pressão atmosférica ela começa a cair ou subir muito, o peixe ele não fica da mesma forma, tá? Então você tem que alterar a tua forma de pescar. Esse aqui é a telinha do WindGuru, é uma telinha que eu coloco dentro do site naclinho.com. Vocês podem ver aqui, ó, no sábado, dia 1º às 6 da manhã, está 15, depois 16, depois 16, depois 14 e depois 14. Então está estável nesse caso aqui, né? Então domingo, daí dia 13, depois 14, depois 12, depois 9, caiu um pouquinho, você vai ver que é sempre à tarde, perto das 16 horas, e aí vai, depois fica um pouquinho mais estável, né? Então, isso aqui está dentro do site. Então eu fiz um link aqui direto, que é o naclinho.com, index expressão da TM-HTML. Se clicar aqui, nós vamos entrar no link, né? Então, verifiquem aqui nessa linha, pressão, esse número aqui mais 1000, então você tem 1010 milibares, 1009 milibares, tá? Então, um exemplo, segunda-feira, dia 3, às 15 horas, estava uma previsão aqui de 1010 milibares, segunda às 18 horas, 1009 milibares, a terça-feira, a previsão para amanhã às 6 da manhã é 1012 milibares, e aí vai, né? Então você começa a perceber que aqui vai ter uma variação de 1 milibar, começa outro dia com 12, né, 1012 milibares, aí você vai subir para 1014 milibares, aí vai ter às 12 horas 1015, olha 1015, então deu uma estabilizada, né? Deu uma estabilizada, não tem precipitação, previsão que não tenha chuva amanhã, né? Uma rajada de vento aqui, né? Mas a pressão ela é bem estável, tá? Aí quarta-feira começa com uma pressão mais alta, 22, 24, 24, 22, 23, e fica bem estável, tá? Para mais detalhes, a gente pode clicar aqui, ó. Vamos colocar na versão tradicional. Eles andaram mudando esse site aqui.
Então, volta com mais detalhes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vai embora. Então, vamos por assim que sexta-feira eu vou pescar, que é feriado, né? Então, eu vou verificar as pressões quinta, quarta e terça, por exemplo. O que eu faço? Numa olhada rápida, eu escolho, por exemplo, 12 horas, né, meio-dia. Olha, aqui tem 1015 milibares, né, que está em hectopascal, mas é a mesma coisa. Então, 1015 milibares, aí na quarta-feira, às 12 horas, está 1024, então subiu, né, ela subiu a pressão, e quinta-feira, ao meio-dia, 1025 milibares. Então deu uma estabilizada aqui, tá? Então aqui deu uma subida, melhorou o tempo, pode ver que não tem índice de chuva, de precipitação nenhuma, então deu uma estabilizada. Isso aí é bom para pescaria, tá? O ideal é que fosse 3 dias de estável, mas tem 2, já dá para ir pescar com mais tranquilidade, como os outros. Aí na sexta-feira, às 6 horas da manhã, 24, 24, 22, 19, quer dizer, tem uma estabilidade aqui. Então, eu considero que é estável, né? Não tem muita variação de pressão atmosférica, dá para ir pescar de uma forma tranquila, ok? Então, vamos voltar lá para o site, para a apresentação. Ok, voltando para cá. Então, essa telinha que nós demonstramos lá diretamente na Clean.com e no Indiguru é a tela que eu tenho de referência para a pressão atmosférica. Tá? Eu uso com bastante frequência essa telinha e ajuda muito a verificar a pressão atmosférica, a variação da pressão atmosférica, a famosa maré de pressão. Tá? Os barômetros que existem, né? Existe um barômetro de parede, né? Esses aqui são os mais antigos. Você tem aqui um ponteiro para marcar a pressão atmosférica. Então aqui tem o preto que vai variar a pressão atmosférica e esse ponteiro de cima você vai marcar. Então se marca aqui, ó, em 1030. Se marcou em 1030, se o ponteirinho está indo para a esquerda, a pressão está baixando. Se for para cima, a pressão está subindo. Esse aqui é um relógio Casio, muito legal, eu tenho um parecido com esse aqui. Você clica aqui no barômetro, ele vai medir a pressão e vai dar um histórico da variação de pressão. É muito bacana, isso aqui é bem legal de usar. E no mundo dos smartphones, esse aqui é do iPhone 6 em diante. Eu tenho esse carinha aqui, eu uso bastante, nem uso mais o relógio. Ele tem até um gráfico, né? Que mostra a variação de pressão. Você clica nesse set aqui, esse ponteiro laranja vem aqui para cima do preto e marca. Daí você verifica se a pressão está subindo ou descendo. E mais o gráfico, então funciona bem, bem bacaninha. Então, esses são os 3 modelinhos que a gente tem. Eu vou olhar aqui no meu, agora em Florianópolis, 1007 milibares, tá? Então baixou bastante a pressão que estava, tá? Dicas, que a gente conversou bastante, né? Então, consulte a variação de pressão atmosférica pelo menos 3 dias antes da pescaria. Eu acho que isso é muito importante que você vai pescar. Não custa nada, você entra no site ali e vai verificar no Indiguru. Considera estável para pescaria uma variação de até 3 milibares. Os meteorologistas falam de 2 milibares, mas acho que para pescaria com 3 milibares funciona direitinho. O item 3, por experiência, os melhores valores de pressão atmosférica entre 1003 e 1016, nessas pressões atmosféricas, foi a que eu mais peguei peixe, tá? Tem alguns lugares que alguns pescadores já me falaram, que a pressão é mais alta, é 1020, 1025, que é mais produtivo. Então você tem que escolher a tua, tá? Escolhe a tua. Você vai, quando você começar a analisar isso aqui, você vai verificando o status, né? O jeitão que você, no local que você pesca, tá? Se a pressão variar muito, o peixe vai para o fundo. Nessas condições, precisa pescar com iscas que trabalham com meia água no fundo. Quer dizer, você está pescando ali no barquinho. Daqui a pouco, por qualquer motivo, você verifica que o barômetro começou a cair. Você vai ver que o peixe
vai estar tão ativo, você vai ter que mudar a tua forma de pescar, vai baixar um pouco a isca, pode colocar o camarão lá, pode colocar uma isca de fundo, de meia água. Você vai perceber que os pássaros param de cantar, é engraçado, tá? Eles ficam em silêncio quando a pressão baixa bastante, tá? É muito, muito interessante. Tá ok? Muito obrigado, boas pescarias.